Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Só aguardando mais um pouquinho, ver se o professor Maurício vai entrar. Mandei mensagem para ele, vamos ver. Senão a gente começa desse jeito mesmo. Pessoal, acho que vamos começar as discussões. O professor Maurício não deu resposta. O que vocês acham? Pode ser sim. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Beleza, pessoal. Então, estou voltando aqui no item 6, que foi onde a gente discutiu na última reunião, né? Viemos até essa tabela aqui. Não lembro agora se a gente chegou a finalizar ela ou ainda tinha alguma coisa a trabalhar, mas Acho que nós avançamos já para o próximo, salvo engano, já tínhamos iniciado um outro item. o 6.4, né? E Tá. Acho que a gente só acabou lendo só esse pedaço 6.4, mas não chegou a entrar no 6.4.1, tá? Mas realmente a gente tinha começado o diagnóstico.
Eu não sei depois que eu fiz a análise na outra reunião se alguém teve tempo de ler e revisar essas considerações do 641, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Eu li, acho que foi na sexta, eu dei assim, da parte de redação, o meu entendimento está tudo ok. A parte mais técnica, como eu comentei da outra vez, Nicolás, eu não tenho muito domínio nessa parte de áreas, né, de parâmetros para análise, mas aí eu fui mais para baixo e depois eu coloquei algumas observações lá em algumas partes do texto, mas conforme a gente for avançando, elas vão surgindo. Ok. Daí, mas assim, da minha parte, a questão do texto, estava ok, assim, né? Aí eu não sei se a Camila entende mais essa parte de avaliação de análise, né? Da lídica superficiais e subterrâneas e tal, enfim. Aí vamos ver. Eu acabei então, como eu comentei com vocês, usando um termo de referência lá que até coloquei na pasta compartilhada, né? Eu queria só comentar também que eu fui no simpósio de recursos hídricos, né, semana passada, e numa das apresentações teve uma empresa que foi contratada enfim, pelo órgão de recursos hídricos do estado de São Paulo, e ele fez um documento que chama Diretrizes para Enquadramento. E daí esse relatório eu baixei e salvei também na nossa pasta compartilhada, tá? O nome dele deixa eu colocar aqui para vocês. Vou colocar no chat aqui, peraí. É, tá lá na pasta compartilhada. Eu só salvei, mas acabei não abrindo, mas é, no, foi bem interessante eu conheço a empresa que fez o relatório e tal, e pela palestra pareceu bem interessante para duas coisas. Uma para como elaborar, mas também tinha procedimentos, como diz ali, para acompanhamento do plano, né? Isso talvez sirva para os outros planos que também já têm plano de bacia, mas que não acompanham, não fazem essa atividade de acompanhamento de fato, né? Mas daí, como a gente está fazendo o plano, talvez a gente possa, de repente, mais para frente, incluir alguma coisa de que a própria empresa, depois de fazer o plano, também tem que sugerir alguma coisa do acompanhamento, né? Que de fato isso, em geral, fica meio. Não fica muito evidenciado nos planos de trabalho. Faz diagnóstico, diagnóstico, enquadramento, mas não fala muito do operativo, né? Como que eu rodo depois que já foi feito, né? Mas isso é só um comentário que eu queria fazer. Ahn, Voltando lá no texto, então, muitos dos textos eu extraí desses documentos, às vezes eu redigi novamente, mas muitas vezes eu só copiei mesmo para a gente ter porque ele é de forma, ele fala, né, menos, a gente já tinha conversado com isso, né, com a Maristela e com os demais, de que às vezes o termo de referência era muito tópico, né, muitos dos tópicos, mas não descrevia detalhadamente, né. Então foi esse o trabalho que eu acabei fazendo de tentar documentar melhor os textos, né, digamos, o que a gente gostaria de cada etapa. Então, nesse 641, então tem esse primeiro parágrafo é mais isso, né? Que tem que fazer um grande inventário de recursos hídricos para a gente olhar efetivamente as disponibilidades hídricas superficiais. O que tem de diferente em relação ao anterior é que o anterior, nos planos que eu já acompanhei, de forma geral, a gente olhava muito vazão observada, pensando na vazão de referência, né? E hoje em dia tem essa questão um pouco da vazão regularizada, quando tem reservatório, então aproveitar que a gente está fazendo um plano novo, né? Ou tentar observar um pouco mais de variáveis para ajudar no processo de outorga ou mesmo de enquadramento ou mesmo de prioridade do uso, né? Mas ainda é uma frase genérica, então se todo mundo concordar, a gente pode deixar ela em preto e daí ir para baixo, tá?
Tá ok. Eu me interrompo. Ok, tá. Na próxima página, ele já tinha esses 4 itens, tá? Precipitação, vazões características, qualidade da água e curva de permanência, né? Eu não mexi muito, né? Apesar de ele ainda estar geral, mas, por exemplo, precipitações, ele é um pouco mais de caracterização da bacia do que porque a gente acaba não usando muito, né? No fundo, o foco é mesmo, talvez, o regime de precipitação, para saber, talvez, ano hidrológico, período seco, período úmido, se existe de fato essa separação e tal. Então, por isso que ele está genérico, eu acabei não mexendo, que fala só de alguma coisa de. Não sei nem se caberia até, por exemplo, por isso que está em vermelho aqui, acho que não sei nem se cabe algum teste estatístico, né? Porque qual que é o teste que a gente quer verificar, entendeu? A média, as máximas, as mínimas, e depois em que momento que a gente vai usar isso, né? Então, eu acho que até poderia ser talvez só estatísticas descritivas, né? Ou estatísticas tradicionais né? A gente pode até escrever quais seriam, né? Mas eu fico na dúvida se caberia mesmo testes estatísticos, né? De forma geral, por exemplo, eu uso teste estatístico muito para chuvas máximas, para fazer curvas de intensidade, duração, frequência, chuva máxima diária, para estudos de chuvas de projeto, para dimensionamentos hidráulicos, né? Mas não para enquadramento, não para outorga. Então, queria saber a opinião de vocês em relação a esses testes. É porque ele fala de possibilidade de tendências sazonais ou de longo Uhum, prazo, né? Aí é mais uma caracterização mesmo do que um teste estatístico, né? Ele está uhum. falando de tendência, né? A partir das análises que eu estou entendendo, a partir da análise dos dados já existentes, se faz uma análise de tendência, né? Aí eu já não sei dizer se tem um teste estatístico para isso, ou se seria Tem, só uma tem. caracterização. Não, para tendência tem teste paramétrico e não paramétrico, né? Paramétrico é quando ele é uma distribuição normal e não paramétrico quando ele não se ajusta à distribuição normal. Tem. Daria para fazer algum teste pensando realmente na, na, nessas tendências, talvez sazonais ou mesmo de longo prazo, mas também tipo, e se mudar, tá? E daí, né? Tipo, é mais mesmo só para uma caracterização geral. Podemos deixar também, né? Então, Ou identificar que tipo de teste. aham. É, eu posso dar uma olhada nesses testes, mas você pode testar a média, pode testar a variância, pode Ah, testar tá. tendência de Entendi. fato, né? Tendência de mudança, né? Tipo, sei lá, Aumento ou Mankell, diminuição. é, dá para fazer, testar se a série é estacionária ou não é, mas eu realmente Entendi. não sei se. Se precisa Eu acho dessa que opção. eu tenderia a olhar essas informações de tendência de mudança se a gente quisesse de fato incluir, por exemplo, mudanças climáticas. Daí você teria o observado do passado com o previsto, né, nas mudanças, e daí ver se o quão diferentes elas são. Mas mesmo que eu olhasse isso, na prática depois eu teria que transformar isso em vazão, né? Será que eu vou ter mais disponibilidade hídrica, menos disponibilidade hídrica, ou se vai ou não afetar eventos severos? Mas mesmo olhando eventos severos, a gente também não tem nos planos até então não olharam eventos severos de forma específica, assim, para dizer, se piorou e daí, né? Então, tipo, é mais informação no diagnóstico, mas de fato usar, talvez a gente acabe não usando, né? Mas fica. Também não é né? Pode deixar que também ninguém vai morrer em fazer teste estatística, né? Pode fazer também, né? Mas só para dizer que não, talvez não tivesse necessidade, né? Mas acho que então a gente deixa, né? Acho, não sei o que É isso mais. que eu queria saber. Será que eu tiro, então? Decidir, É, vai ou não vai, né?
É, Acho que deixa então. Deixa eu ver se tem algum comentário em relação a esse cara aqui. Esse rosinha aqui eu não sei quem que pôs, porque precipitações pluviométricas acho que não, né? Ou se eu tiraria ali esse pluviométricas. Ele não acaba ficando redundante? Isso, não, ou põe estações pluviométricas ou põe precipitações, né? Mas como a frase já fala com precipitações mensais, acho que Acho que tá fui claro, eu que sim. coloquei. É que a gente utiliza precipitações pluviométricas por conta que pode precipitar gelo, pode precipitar neve, e Ah, pluviométrica é Ah, chuva, né? Então a tá. gente na academia a gente utiliza, né? Precipitações pluviométricas como um termo Perfeito. técnico, né? Mas pode tirar se entendi. não tiver. E mais para cima, eu acho que no texto está sendo usado esse termo, precipitações pluviométricas. Tá, então eu acho que vamos só grifar. Eu vou fazer assim, então eu vou grifar todo ele, eu vou colocar um comentário para gente padronizar o texto, né? Aqui, pelo menos, a gente utiliza, porque uma vez eu também estava só coloquei precipitações e aí me questionaram numa banca, mas está caindo o quê? Está precipitando o quê? Gelo, neve ou água de chuva? E aí É, falaram do termo pluviométrico, né? Enfim, aí a gente padroniza usando isso. tem que perguntar em que país que o cara mora também, né? Mas enfim, tá ok, É, tá bom, né? mas vai que a gente queira medir granizo, né? Mas a gente não, Precipitações de a gelo, gente, não mas a tem gente não como, mede, né? mesmo que tivesse as demais possibilidades, a gente não mede nem granizo nem neve. Então, na prática, mesmo que É, ocorra ocasionalmente no Brasil, não existe essa medição. não Então, existe, não. então, e se cair no pluviômetro neve, até o Já cara for lá era. medir, já virou É, água. já. Imagina. E a Mas pedra, granizo quebra o pluviômetro. isso, mas beleza. Aqui em invasões características, deixa eu ver aqui, tá. Tem um comentário da Camila, vamos ver. Achei meio confuso o texto. Acho que poderiam ser todas as vazões definidas por AIG. Aham. Ahn, eu acho que poderia ser todas as vazões, concordo com a Camila. Os planos anteriores, realmente, ele pegava o plano de bacia, ou a unidade, né, de gestão, ou a bacia hidrográfica, e separava em grandes áreas estratégicas de gestão, e para cada uma delas acabava calculando algumas vazões de referência, né? Eu não sei se a gente deve ou não manter esse procedimento de antes, porque antes a área estratégica de gestão era uma área separada meio que geograficamente, né? E eu entendo que a área estratégica de gestão deveria ser uma área que seja importante para a gestão de recursos hídricos, né? Então, eu tenderia até a dividir a área estratégica de gestão, por exemplo, não antes, porque se você olhar, ele começa em separar a área estratégica de gestão para depois fazer os balanços, né? E eu tenderia a definir a área estratégica de gestão depois de fazer os balanços, porque daí você define, tem áreas de conflito, então essa deveria ser uma área estratégica de gestão. Porque daí o que aconteceu muito nos demais planos é que a gente definia a área estratégica de gestão por uma questão geográfica, né, alguma outra característica fisiográfica regional, e depois nas áreas estratégicas de gestão, quando se fazia o balanço entre oferta e demanda, nunca tinha conflito, né? Então, na prática, acabava não sendo uma área estratégica, né? Então, mas a gente poderia definir que essas áreas, e daí tem essa questão, tipo, será que para essas áreas tem vazões específicas ou as vazões específicas independe da área estratégica de gestão. Então, são detalhes mais operacionais, assim, mas independente de quando vem a ordem da escolha da área estratégica de gestão, acho que poderia sim só mudar o texto para todas as vazões de. Daí eu não sei nem se é vazão de referência, né, Camila? Porque vazão de referência mesmo, eu acho que é só da curva de permanência, né?
A mínima mesmo, eu não sei se é vazão de referência, e a máxima também não sei se é, né? Saberia me dizer, Camila, por exemplo, para estudo para travessia, alguma coisa assim, ela também é denominada É, vazão? eu sei que quando fazem a análise o pessoal da parte de obras lá, intervenções, Uhum, quando faz análise de barramento, não utiliza só a Q95, né? uhum, E o aproveitamento hidrelétrico também, né? Usa média, máxima, então uhum, não é só a Q95. tá. E a gente já teve um outro caso de um outro plano, né, lá na litorânea, que por fim usou a Q50. Aham, Então, talvez deixar pois é. mais abrangente, assim. E o que você comentou sobre a área estratégica de gestão, Uhum, talvez também não precise ser uma área, como você falou, pré-definida, né? Porque pode ser que depois dessa avaliação aí de disponibilidade tenham áreas que tenham o mesmo, né, comportamento, tenham uma mesma característica e que talvez não seja a mesma área que a área estratégica de gestão. verdade, Então, também tem isso. acho que poderia talvez definir por áreas ou, né, definir, não sei de que outra forma, Por mas regiões, daí a gente. que seja apresentado assim, digamos, num mapa, né, que seja visual isso. Não sei, uma sugestão. É que o texto ele começa falando, né, avaliar as vazões específicas por meio da curva de permanência. Só que quando você olha permanência, não necessariamente você está olhando a mínima, média e máxima, né? Então, tem que reescrever mesmo aqui. Acho que tiraria esse por meio. Seria Tá. avaliar as vazões específicas, Da curva de permanência. é, E foco principal nas vazões mínimas, médias e com máximas. foco e também, Acho que não é só esse o foco, né? né? Ah, Eu acho que tiraria que serão utilizadas para enquadramento, né? Porque a gente na verdade está fazendo um plano para que possam ser utilizados de forma geral, né? Para os processos uhum, de ou deixa enquadramento, outorga, enfim, né? Mas se a gente já está calculando, em tese vai usar para alguma coisa, né? sim. Esse levando em conta hidrelétricas, em tese eu tiraria, porque na prática ele tem que levar em conta tudo, né? Ele vai levar em todos os usos a montante. Então, beleza, hidrelétrica pode ou não regularizar a vazão, mas a montante pode ter captação, pode ter efluente. Se eu citar a operação desidrelétrica, daqui a pouco eu tenho que citar a operação de todos os demais usos, né? E ainda que hidrelétrica não é um uso consultivo, né? Então, não sei o que vocês acham de por que colocaram, enfim, o que vocês acham em relação a isso? Quem colocou? Não sei quem que foi. Mas talvez a ideia fosse justamente essa, de que não é só a vazão mínima, por exemplo, para um aproveitamento Uhum, hidrelétrico, né? Então uhum. talvez a gente já Sim. atendeu essa. Mas daí eu tiro. eu- Já eu tirei. tenderia a tirar. Ah. Ficou na dúvida, demorou, já foi. O Vitor é rápido. Aham. Tá, então, tirar então esse comentário aqui, dizer que atendeu. Tá, vamos ver aqui. Esse disponível no IAT, ok, né? Bom, eu sei que o pessoal às vezes usa muito o Hidroweb, né?
com dados da Agência Nacional de Águas. Eu não sei se eles também não têm outros dados, outras estações pluviométricas que tenham qualidade da água que também possam complementar os dados disponíveis no IAT. Então, eu colocaria, eu deixaria disponível no IAT, no Estilog Terra e Ana, talvez, não sei. O que vocês acham? Eu entendo que esse banco de dados aqui é meio o que tem um tem no outro, sabe? Ah, você acha que Mas tem? vai que Tá. tem alguma única estação específica que não tá em um ou não tá em outro, a gente não sabe. Então Uhum, acho que não custa deixar os dois, né, que tá tá. disponível. Vocês querem colocar por escrito, Agência Nacional de Águas? Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O nome completo, em 2021, 22, mudou. Aí pode acrescentar esse saneamento básico. Não, Isso? isso. Mas a sigla não mudou, né? Não, a sigla continua, né? Só mudou por extenso. Tá, tá. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ahn, bom, então, em relação à Aquanet, a gente já fez em outras bacias, mesmo quando dizia no edital Aquanet, eu lembro que em outros, acho que no Norte Pioneiro, no Paraná 3, em vários outros planos de bacia, foi tirada a obrigatoriedade da Aquanet, né? A gente já teve alguns casos de insucesso usando a Aquanet, tá? Então, por diversas dificuldades, às vezes de inserir o dado, às vezes de extrair o dado do modelo, né? Ou mesmo da atualização do dado. Então, é, eu particularmente, o Aquanet originalmente ele é se não me engano, ele é um programa de alocação de água, mas ele é de otimização de alocação de água, né? E depois ele foi adaptado para fazer um pouco, não necessariamente outorga, né? E depois alguma coisa também de qualidade da água com enquadramento, tá? Ahm, eu, a gente pode deixar, mas eu não obrigaria, né? Então, muitas empresas acabaram até fazendo planilhas eletrônicas ou mesmo outras, ou mesmo qual 2E, qual 2K, tem vários, né, ferramentas que tem no mercado de modelagem de qualidade da água, né? Então, eu não obrigaria a usar esse, né? Eu lembro que o IAT, não lembro se o Vitor está a par disso, eles comentaram com a gente que eles queriam fazer um processo de capacitação do Aquanet para o pessoal do IAT, consultaram o FCTH e daí estava muito caro o curso, era, sei lá, 50, 100 mil reais, algo do gênero, e que inviabilizou, né, talvez um pouco o aprendizado dessa ferramenta, né? Então, eu tenderia a deixar ele opcional, tá? Acho que tudo bem. Eu poderia dizer isso, só que é modelo de acesso livre. Acesso livre, eu acredito, porque para justamente não ter que comprar, né, o modelo. Uhum. Mas aí tá bem amplo, talvez poderia deixar sempre. E aí, se a empresa quiser usar esse, ela usa, né? Sim, sim, Imagino sim. que eles têm vários modelos. Acho que poderia citar o modelo.
Então aqui tiraria, ó. Tem aqui também. O levantamento de Quanto qualidade da água a... deve ser feito com base em simulações matemáticas. De livre acesso. É de livre acesso ou de acesso livre? Não sei. Acho que Livre acesso... acesso é acesso livre, né? Ou acesso ou software gratuito. Aham. Ah, tá bom. Programa de É, acesso livre. a questão do Aquanet que o Nicolás levantou realmente foi isso que foi me passado. É que às vezes Foi tentado o acesso, né? Tipo, não, enfim. fazer um curso, uma capacitação, mas era coisa absurda, assim, de 60 mil reais. Nossa. Ok, fiz a alteração do texto, tirei a marcação. O próximo que trata de curvas de permanência, a única coisa que eu incluí aqui as- é falar, ó, as vazões de referência utilizadas para o estudo de enquadramento, entre elas, né? Então, eu tirei essa questão de só uma vazão, né? Que é um pouco aquilo que a gente tinha já falado anteriormente aqui no item de vazões características, que não, né? Onde ele tem que olhar curva de permanência, mínimas, médias e máximas, né? Então, nesse caso da curva de permanência, de, de concentrações, em tese segue a mesma linha de raciocínio, né? Apesar que daí ele focaria na curva de permanência. Olha, pensando em carga, eu acho que poderia deixar a curva de permanência, tá? Ah, inevitavelmente, claro, quando você olhar aqui 100%, ela vai ser a mínima e a gente vai ter talvez consiga alguma avaliação da carga. E quando for aqui 0,001 vai ser a máxima, então a gente ainda tenderia, aqui 35 é a média, então a gente tenderia aos outros itens, né? Mas é que normalmente a gente vincula a carga à vazão de referência escolhida para o enquadramento de fato, né? E não fica olhando tanto os extremos, né? Então, ahm, o que eu quero dizer é assim, a gente pode ainda mudar para que não seja só curva de permanência, tá? Incluindo vazão mínima, média e máxima. Esse é um ponto. E o segundo é deixar como está e só acatar de que não fica fixo só na Q95, Q70, que é média, podendo ser outras dependendo o que for definido durante o processo de enquadramento, né? Porque às vezes o enquadramento roda na Q95, por exemplo. E daí eles decidem que, desculpa, que Saúde. Q95 não dá. Daí eles poderiam estar escolhendo outra vazão de referência que não fosse nem a 70, né? Então, cada um acaba escolhendo um valor diferente, tá? Então, queria saber a opinião dessas duas questões. Eu Nesse acho que eu ponto, sou mais da segunda, da segunda opção. esse aqui eu não entendo, eu não sei opinar. Primeiro tem. Então, eu sou partidário da segunda, de manter a curva de permanência mesmo. Então, eu vou só deixar preto aqui. Tá ok. Ahn, bom, esse adicionalmente, blá, 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 todo esse parágrafo a mais, são informações que a gente não usualmente olhou nos planos anteriores, mas que tinha nesse outro termo de referência, né? E que eu entendi que seriam assuntos de interesse do comitê, né? Entre eles, por exemplo, reservatórios outorgados, né? Que até o Robertson falou nas reuniões anteriores, né? Desse interesse de saber quantos são, como funcionam, se são a fio d'água, se não são, né? Qual que é o impacto deles no reservatório, no corpo hídrico, né? Depois, obras hidráulicas, né?
que impliquem na regularização de vazões. Então, eventualmente, uma coisa que às vezes foge da dinâmica da lógica um pouco é assim que um reservatório não precisa ser enorme para regularização de vazão, né? O tamanho do reservatório ele importa dependendo da posição que ele se encontra na bacia hidrográfica, né? Então, por exemplo, a usina hidrelétrica de Mauá, ele tem um baita de um reservatório, mas ele não regulariza a vazão, porque a bacia tem, sei lá, 15 mil quilômetros quadrados, né? Se esse mesmo volume tivesse talvez na cabeceira, ele afetaria a regularização de vazão. A mesma coisa quando eu olho um açude, né? Às vezes para irrigação, você olha o açude e acha que ele não regulariza a vazão, mas se ele estiver na cabeceira, ele vai sim interferir na, no comportamento do corpo hídrico ajustante, tá? Então, existe sim obras hidráulicas que podem implicar numa regularização de vazão, então eu acabei mantendo ele, porque a gente às vezes não dá bola muito para eles e ele atrapalha bastante a outorga, né? A Camila, né? Pode talvez falar um pouco disso, mas eu lembro da Glaucia e do Thiago falarem que como que é a dinâmica quando tem ou não um reservatório e quanto isso complica no cálculo da alocação, né? Então eu mantive essa questão das obras hidráulicas. Disponibilidade hídrica regional, é, a gente, na verdade, é que a gente faz muito área estratégica de gestão, né? É, eventualmente eu poderia ter alguma disponibilidade hídrica que não possa ser utilizado numa outra região. Eu acabei deixando, mas esse talvez seja meio redundante, já que a gente pede disponibilidade hídrica por área de gestão, mas ele tem essa indicação de áreas sujeitas à estiagem, é um pouquinho de eventos extremos, mas não muito, né? E eu particularmente acho interessante porque vira e mexe quando a gente tem uma estiagem prolongada, às vezes isso afeta as outorgas, né? Temporariamente, mas afeta. Mas daí fica aqui, daí depois a gente pode também, em algum momento, tirar ou não, né? O último item, ele fala dessa avaliação e readequação da rede hidrometeorológica na bacia, né? Então, eu já participei de planos que não teve uma avaliação, tipo, ele usou o dado existente, mas ele não avaliou o que poderia ser melhorado na rede. Claro que, inevitavelmente, nas áreas de estratégia de gestão, sempre é indicado um ponto de monitoramento de rede hidrometeorológica, às vezes hidrológica, né? Mas daí tem vários, né? A Organização Mundial de Meteorologia tem uma densidade mínima de estação pluviométrica que ela aconselha, né? É, também aconselha também uma densidade específica para estações de monitoramento pluviométrico e tal. Então, eu acho que é importante ter essa revisitação, né? E não acho que está claro muito para frente depois, né? Talvez no programa de efetivação tenha algo sobre monitoramento, mas se ele já tiver feito alguma coisa na análise da disponibilidade hídrica, ele já pode já ter um começo da resposta que vai, né? Que vai ser usado depois para uma indicação de solução, tá? Então eu acabei colocando esses itens adicionais, tá? Então, sinta-se à vontade de comentar. Eu acho que é Para mim, interessante deixar. todos são pertinentes e eu gostei desse último aí, Uhum. porque realmente a gente não faz isso, né, no estado. Nunca foi feito. Eu acho que bem no passado, acho que o Manassés uma vez comentou para mim que eles já fizeram essa avaliação, mas eu acho que hoje em dia faz muito tempo que não Uhum. refaz essa análise, né? Não. Deixa eu ver que outra marcação tem no texto. Nessa parte acabou. Daí a próxima avaliação que eu fiz foi no 642, tá? Eu vou confessar que 642 não é meu forte, tá? Ahn, mas daí eu acabei transportando, como eu comentei com vocês, do outro termo de referência para esse, né? Então ele fala muito da avaliação do potencial hídrico, né? E dessa necessidade de delimitação e muito dessa questão
quando que o aquífero interfere ou não na disponibilidade hídrica ou mesmo na recarga do aquífero. Então, isso é muito pouco abordado nos planos de bacia que eu acompanhei no passado, mas eu achei interessante, se tiver informação para isso, eu acho que é interessante para a gente saber, né? Às vezes é uma área de restrição porque é recarga de aquífero, né? Ou é uma área de ou o aquífero ele é superficial, então se o cara tiver um poço naquele aquífero, ele pode sim interferir no balanço hídrico superficial, né? Então, eu acho que essas questões são importantes para fechar o balanço, né? Ele está no hídrica subterrânea, mas de alguma maneira o exemplo que eu dei é porque ele poderia interferir no superficial e vice-versa, né? Eu acho que é bem importante, porque aqui a gente tem bastante, né, uso de água subterrânea na bacia. E muitas com já sérios problemas de contaminação, né, de água subterrânea. Então, acho que tem que fazer essa avaliação sistêmica, né? Isso, daí o segundo parágrafo fala um pouquinho mais só da questão da onde tira as informações, né? Que é do IAT, de cadastro de usuário. Por exemplo, a Sanepar tem vários poços perfurados e tem um cadastro que normalmente se ela não fez um processo de outorga, mas ela em geral tem um detalhamento, né? Que poderia ajudar para esses perfis, Aqui, né? nesse caso aí, é uma pergunta que eu não entendo muito bem, aí vocês talvez, né, podem me ajudar. Poços que são, é, não tem outorga, né? Tem a dispensa de outorga. Como que isso pode aparecer num balanço, por exemplo, ou é difícil? Mas Não aparece. mesmo as dispensas, é que a gente não chama de dispensa, né? É declaração de uso independente de outorga. Mas mesmo esses cadastros, eles são registrados lá dentro do sistema. Existem esses pontos. Que daí é o máximo, né? Lá que É, tem. ele segue alguns critérios lá de vazão, né? Para se enquadrar como um uso insignificante. Mas Aí, não. aí O eles, usuário tem que se cadastrar, tem que fazer esse sim, cadastro, né? aí entra Então, tudo nessa categoria insignificante, mas, por exemplo, para a empresa fazer esse balanço, ela usa essa informação, né? isso, aham, vai ter o dado lá. É um Porque eu ponto como um comento isso, ponto de outorga. assim, a gente fala dispensa, mas não é uma dispensa, eles têm um cadastro, né? Isso. Porque teve um estudo que foi feito aqui, Camila, acho que até uma vez comentei contigo no Alto Ivaí, que tinha tanto uso insignificante que eles estavam quase em maior quantidade do que os que tinham outorga, né? E, então tem muito, né? Porque tem muita propriedade pequena, o uso para pequenas coisas que acaba tendo esse registro. E vale a pena, de repente, a gente intensificar isso. Bom, se bem que está tudo descrito aqui, né? Porque pela lei é insignificante, mas o uso somado, né? Cada um quando vai somando tudo isso, se torna elevado, né? A quantidade. Faz parte, a gente tem que depois ficar de olho, mas tem uma parte no próprio análise mesmo da disponibilidade hídrica, ou pelo menos das demandas, é observar, porque pela lei lá, ou pelos decretos, diz que deveria ser 1,8 metros cúbicos por hora, né? Uso insignificante. Mas é aquilo que você falou. Se você verificar que tem muitos usuários e que a soma deles impacta de forma significativa, poderia no plano a empresa, né, em comum acordo com o comitê, alterar o critério de uso insignificante para mais ou para menos, né? Então, de alguma maneira, como a Camila falou, tem esse cadastro. O problema, acho que do cadastro, pelo que eu tinha visto, é que não sei se é o cadastro antigo que era diferente do novo, mas nem sempre tem a vazão outorgada. Às vezes tem só aquele uso significante e o campo lá da vazão dele está zero. A gente pode até depois Não. sugerir para. Pode falar, desculpa. É, isso hoje no Cigar, o sistema novo mudou. Ele tá Tá, mais completo do que o antigo CRH, né?
Uhum. E aí as dispensas mais antigas, né, a gente estabeleceu o prazo de validade justamente para obrigar todos os usuários a entrarem com um novo pedido no Cigar. Então, na teoria, todo mundo agora já deveria estar dentro do Cigar. E aí lá as informações que ele preenche, quando ele entra com requerimento, são as mesmas que ele preenche como se ele estivesse solicitando uma outorga. E no final, ele vai indicar lá a vazão, e só depois que ele indica, o sistema avalia esse critério, né? Então, se ele preencheu que é menos de 1,8, tá dentro lá do disponível, né? Aí ele emite a declaração. Mas a princípio as informações todas são iguais à de uma outorga. O que vai mudar no final é essa vazão, se vai se enquadrar ou não. Então, o dado hoje está melhor já. Ah, legal. Então, assim, então faz parte do processo de análise revisitar essa questão dos usos insignificantes, tá? A gente pode até só depois, de repente, anotar para verificar que essa análise seja realmente realizada, né? Mas estaria. E daí eu até acho que poderia ser diferente para captação superficial do que para poço, por exemplo, né? Se a gente entender que cabe, né? Lembrando que aqui ainda é análise da disponibilidade hídrica, né? Depois, quando chegar na demanda, daí eu acho que a gente pode daí colocar lá essa questão de Então, revisitação, isso. né? Sim, Ou no balanço, né? beleza. Eu acho que não é perfeito. Uhum. Todos esses próximos itens, ó, inventário dos poços, né, de água. No texto original, ele falava muito da caracterização, né, hidrogeológica, né? Aqui, eu também agora fiquei na dúvida, né? Porque aqui fala um pouco de demanda, né? Mas eu não sei se esse inventório dos pontos de coleta não serviria justamente para ajudar na disponibilidade hídrica, né? Ah, se eu capto num poço X metros cúbicos por hora e todo mundo capta esse mesmo número ou valores parecidos, talvez isso fosse, e o nível estático não muda, ou o nível dinâmico enfim, estável e tal, talvez esses, mesmo olhando o uso da água, ele pudesse ajudar na estimativa da disponibilidade hídrica. Por isso que, apesar de ele ser demanda, eu acabei deixando eles aqui, entendendo que eles poderiam, de alguma maneira, ajudar na disponibilidade hídrica, né? Em algum outro plano que eu acompanhei, eles fizeram disponibilidade hídrica subterrânea baseado em algum artigo que transportava Q710 para a disponibilidade hídrica subterrânea. Mas, enfim, eu acho que deve ter algo mais melhor para isso. Então, a gente teria que avaliar se esses dois, esse inventário e essa avaliação da utilização, cabe aqui ou se a gente deixa na demanda, né? Então, eu pus pensando nisso, né? Informações para tentar a gente estimar a disponibilidade hídrica, né? Eu acho que deixa, porque depois vai ter que fazer essa análise e de repente vem em conjunto, Uhum, né? uhum, tá. É, então, no texto original do IAT tinha essa produção admissível, né? Mas no texto do termo de referência que eu usei como modelo, ele detalhava um pouco mais, né? Que ele dizia, precisa de tratamento estatístico dos dados de produção, né? Tem que ter um mapa, né? Uma representação cartográfica, né? Porque às vezes se o posto está perto ou no outro, às vezes um influencia, né, a explotação do outro e daí talvez não... Enfim, tem que ter essa análise, né? Então, análise das variações das superfícies piezométricas, enfim. Mas para os que eu já fiz, ele é bem detalhado, né? Digamos assim, olhar cada poço, essa variação piezométrica não é tão complicado, mas é algo adicional, né? Digamos assim, que a gente eu não vi nos anteriores, tá?
Essa estimativa de infiltração em tempo de resíduo das águas, ele precisa efetivamente de ensaio de campo, tá? É um dado primário, tá? Que não está citado lá em cima, mas é ainda um dado de campo relativamente fácil, né? Essas estimativas de infiltração, você cava lá, né? Um quadradinho, né? E faz um teste de infiltração para ver quanto tempo demora para infiltrar. Enfim, tem um método, é bem simples de fazer, mas também fica ali para a E gente avaliar se cabe ou não, né? acho que é interessante, mas a minha dúvida é assim, que quanto de amostragem a gente tem que estabelecer isso, né? É, Porque aí nós temos assim, pegar a parte mais alta, né, do rio, trecho superior, bem lá nas nascentes, e basalto puro. Aqui, já próximo ao médio, terminando aqui, onde já vai para o baixo vai, já começa a ter uma relação com a arenita, então a infiltração vai ser um pouco diferente, né, em termos hidrogeológicos, né. Aí eu não sei se a gente tem que estabelecer isso aqui, ou não. Não sei se, ou, por exemplo, conforme a metodologia que eles vão utilizar, o procedimento metodológico vai indicar X amostras, trecho é, superior, médio e baixo, do Alto Ivaí. não, e eu vejo vários, além dessa questão do aquífero, pensando em incerteza, né? Ele depende, ele está relacionado diretamente também com o Uso, né? solo com a camada de solo da região, né? Então, mesmo Isso. quando é um arenito, às vezes ele pega uma camada de outro solo que não é ainda o arenito, e daí ele vai dar uma infiltração. Então, será que ele teria que escavar até chegar no arenito, entendeu? Então, esses testes de filtração às vezes servem talvez para uma drenagem, e permeabilidade do solo inicial, mas não sei se significa tanto para recarga de aquífero, Aquífero. entendeu? Então eu mesmo tenho minhas Ah, dúvidas, né? Podemos até de repente, eu não posso tem, talvez, talvez tenha estudo sobre isso já? Não sei. eu posso conversar com o pessoal. Eu acabei colocando esse texto e não conversei com o pessoal da geologia aqui da Sanepar. O Vitor também tem a Juliana, né, Vitor, que ela é geóloga, né? Que é do IAT, né? Isso. Você podia de repente conversar com ela para ver o que que ela acha disso, só para ajudar a gente nessa questão. E eu também vejo com os universitários de plantão aqui da Sanepar. Eu acho que é uma informação bem Beleza. importante, eu só não sei se a empresa vai fazer esse levantamento primário, que a gente já tem que indicar se é metodologia ou não, ou só Aham, deixar assim. sim. E se tem algum estudo feito, talvez pela CPRM, talvez também, por conta Uhum. dos aquíferos, né? Não sei. É, De repente tem tem um. dados secundários, mas não tão específicos, sei lá. Enfim, só É, estou levantando aqui porque se eles forem fazer esses ensaios de campo, né, vai dar trabalhinho também. eu sei que a CPRM produziu um mapa de produtividade aquífera, mas eu acho que era um escalão para 250 mil, algo do gênero, para o estado do Paraná. Então, ele tem as regiões do estado e tem produtividades já, digamos assim. Mas eu acho que era bom a gente realmente verificar se precisa de amostragem e qual é o grau de incerteza, né? E como que a gente quantificaria isso, tá? Então, eu vou colocar um comentário aqui para a gente deixar isso para validar depois, né? Tá? Gente, está inverno em Curitiba também, o Nicolás está gripado, porque aqui o inverno chegou. Chegou o inverno, 17 graus no fim de semana. Imagine Curitiba, então. Até que não tá tão frio. Não? Ai, que Não. bem. Eu Ontem, prefiro, eu prefiro usar minha. Eu prefiro não responder como é que eu fiquei gripado. aqui, final de semana, acho que bateu o recorde de mínimas para primavera, porque deu muito frio.
Eu acho que foi uns 14 graus, isso é bem raro. Mas no final da semana vai voltar aos 32, 33. Vamos lá. Esse de qualidade da água, Nicolás, esse laboratório da UFR é usual? Vocês usam bastante os dados deles? É, olha, a gente. Não, é que a Sanepar, por exemplo, assim, acho que pela. Na verdade, eu lembro quando a gente pede outorga pela primeira vez, a gente tem que mandar um laudo físico-químico, né? Biológico do poço. Eu acho que quando renova a outorga também precisa mandar para mostrar, né, a qualidade daquele aquífero, né? Daquele poço, né? Então, esses dados deve ter. A gente tem todos, né, acho que o IAT deve ter todos esses dados enviados pelos usuários. Acho que poderia compor esses textos aqui adicionais ainda também fazem parte do termo de referência que ele não olha só disponibilidade hídrica, ele acaba olhando qualidade da água, né? É, ele tem no último parágrafo alguma coisa, citação, que poderia ser previsto um programa de levantamento de dados primários, né? Mas daí, se você olhar, ele não é que ele fala que vai ter dado primário para a elaboração do plano. Ele diz, olha, você usa o dado que tem, faz o plano, verificando que não tem dados, no programa de efetivação, você sugere um programa para levantamento de dados de qualidade de água de poços para uma revisão futura, tá? Por isso que ele fala, esse programa deverá interagir com o conjunto de intervenções da bacia, né? Que é durante a implementação, tá? Então, eu não sei se existe um registro efetivamente de contaminação de poços, né? O que Está eu acho mais que para pode baixo, acontecer. lembro, Nicolás? Eu me perdi aqui onde você está. Ah, desculpa, eu estava olhando. ahn, eu pulei a frase que você falou para mim. É, eu me Eu tava, perdi eu tava, aqui. eu tava lendo, eu falei assim, mas onde que tá isso que ela falou? Mas na Ela verdade te é manda a o qualidade da água. do Laboratório de Pesquisas Porque Hidrogeológicas, assim, né? aqui É. tá dados do IAT e do LPH. Mas eu não sei se tem dados de qualidade de água em outros órgãos, talvez, Ah, entendi. de Richard, porque assim, não sei se tem outras fontes de dados para a qualidade da água, somente o IAT e o laboratório. É que os dados de usuário, se o usuário não quiser passar o dado, ele não precisa passar o dado, né? Então, talvez por... Por exemplo, Esse água texto que está sub... aqui é o texto antigo, tá? Então ele já tá, citava o Laboratório de Pesquisas Hidrogeológicas. Eu é, até acho que tem dado lá, mas mas mesmo é, assim por não. exemplo, as prefeituras, quando elas, a vigilância sanitária, né, faz alguma análise desses, desses sistemas coletivos ou sistemas individuais, né, nas zonas rurais. E às vezes eles fazem essas análises, eles informam o IAT, eu não sei dizer isso, por isso que eu estou perguntando, porque senão a gente Eu poderia acho que ampliar sim. ou colocar dados do Instituto do Água e Terra e prefeituras, não sei, outros órgãos que talvez tenham esses dados de qualidade da água, para não, de repente, se o IAT não tem, ou se está tudo concentrado no IAT. Se é certeza disso, deixamos assim. Só fiquei perguntando aqui, porque a gente tem aqui, por exemplo, na região, muitos sistemas de abastecimento coletivo, né? Muito SAF e muito sistema individual. Muito sai. E aí, às vezes passa anos sem fazer análise de água. E às vezes são feitas porque a vigilância sanitária vai lá fazer uma análise.
Então, eu não sei se essa informação que a vigilância faz, ela é repassada para o IAT. Camila? Também não sei. Não, esse banco de dados do IAT, ele é meio, não é muito estruturado, assim. Eu não, com isso, com relação a isso da vigilância sanitária, eu não sei te dizer, mas que nem o Nicolás comentou que toda vez que um usuário vai solicitar a outorga, tem que mandar o laudo, né? E isso antigamente era cadastrado, esses laudos, né, análise por análise, cada parâmetro no banco de dados. Mas assim, eu não sei, de que forma que isso está registrado lá, sabe? Então, a gente poderia deixar mais amplo o texto, né? Banco de dados do IAT e de outras fontes, daí, de repente, colocar em parênteses aí, prefeitura, vigilância sanitária, alguma coisa Uhum. assim, Eu acho que porque é melhor também, eu acho que porque vai ter o acesso. IAT tem, mas eu acho que ou isso vai estar em processo, sabe? Tipo, coisa que se vai ter que ser manual. Vigiágua, né? Talvez o É, governo e federal, talvez tenha. A Sanepar, Nicolás, é fonte também? Ou não? Eles não podem colocar dados. É, a gente tem os dados que manda para o Do IAT ou IAT. mesmo. Mas se eu acho que se vier um pedido formal do comitê na época do plano, provavelmente a Sanepar informe. Mas ela, a princípio, provavelmente não é de livre acesso, tá? Eu ajustei o texto ali. Ficou mais adequado, professora? eu acho que Peraí que eu tá tô no... bom. acho que você poderia pôr ali, depois do FPR, prefeituras. Não sei se o Vigiágua tem dados disponíveis para isso, mas acho que sim, né? Porque é um programa nacional. Estava olhando aqui no site deles para ver se eles têm dados, como que se utiliza, como que funciona. É assim que Dá pra- escreve, professora? É no singular do Vigiágua, no S. Isso. Pessoal, aproveitando esse momento de silêncio, eu informo que deu uma hora estabelecida da nossa reunião. Se vocês quiserem continuar, sem problema nenhum. Mas só acho meu dever informar. Bom, a gente está terminando os 6.4, né? Depois a gente terminar as Isso. demandas. Quiserem, dá para finalizar. É mais uma página só, né? Isso, eu fecharia o 6.4 então. Beleza. Então, continuamos. Tá. Então, quando eu me confundi ali, que a Maristela tinha perguntado do LPH, eu acabei explicando essa página 29, pelo menos o 642 ainda. Ele basicamente só fala um pouco realmente dessa questão da qualidade da água, que tem que fazer essa análise e tal, tá? E ele acaba falando também um pouco da insuficiência dos dados, que daí põe depois no programa de efetivação, tá? Então, se vocês concordarem, eu só dou um ok e mantenho o texto que a gente inseriu, tá? Então, ok. Ele acabou pintando, mas eu queria falar do 643, puder baixar um pouquinho. Então, é, a gente fala muito da disponibilidade hídrica superficial e da subterrânea, né?
mas acaba às vezes não fazendo essa consideração de forma integrada, tá? Então, mesmo não tendo no sumário, eu incluí o 643 para justamente ter algum capítulo que tratasse dessa questão. Será que influencia? Será que não influencia? Será que a gente continua tratando elas de formas separadas, né? Então, basicamente é isso. É só uma integração dessas duas disponibilidades hídricas, tá? Esse texto, ahn, deixa eu olhar aqui. É, provavelmente eu copiei também lá do termo de referência Ah, acho que de é base. ótimo. Acho que é ótimo. Tá, então a gente, para a próxima reunião, teria o diagnóstico, tá, das demandas atuais, tá? Eu acho que eu mexi um pouco no 6.5, mas depois para frente eu não fiz ainda. Então eu vou, como o 6.5 não é muito comprido, eu me comprometo para a próxima reunião avaliar os demais, né? O 6.6, 6.7, tentar ir para frente, né? Para que a gente sempre tenha itens para validar nas reuniões, tá? Perfeito. Acho que hoje foi bem Ok. produtivo. Eu posso pedir um favor, Vitor? Pode, professor. Depois você dá uma olhadinha só, embora talvez vá mudar os itens um pouco, mas lá em cima, onde tem o sumário de cada um desses, né, 6 pontos alguma coisa e tal, teria que só pôr em ordem aquele sumário do início desse capítulo, onde a gente cita, né, tem abaixo, eu deixei um recadinho lá, se você puder fazer isso. É só uma questão de colocar em ordem aquele sumário em relação ao texto. Positivo. O que eu ia comentar só em relação ao sumário é que eu tenho que dar uma olhada como que funciona aqui no Google, nessa ferramenta online, mas o ideal era a gente colocar os títulos como se fossem títulos mesmo, né? E subtítulos, porque daí o sumário sairia automaticamente, né? Então, claro, não é um trabalho perdido, Mas mas não é o sumário, eventualmente... não, Ah, não me tá. refiro ao sumário inicial lá. É Ah, o aqueles itens sumário, citados, não era? isso, no 6 na etapa do diagnóstico, 6.1, 6.2, isso Ah, aí. ok. E daí ele não está em ordem, se bem que aqui também dá para colocar como subtítulo, né, pela ferramenta do Doc lá que você falou. Que daí a gente clica nele e ele já vai direto, né? Mas Como uma essa referência ordem cruzada. aqui, Aham. e essa ordem ela não está como está no texto, então só para conferir isso depois, se você puder fazer isso, Vitor, hora que você tem, beleza? Ah, beleza. Beleza. Vitor, a próxima reunião está na segunda? Voltou a ser segunda mesmo normalmente? É isso? Não Não. sei. Não sei, professor. É, Aham. a gente poderia resolver lá porque o a Aldeli e o professor Maurício não puderam participar devido à conexão, né? A gente poderia conversar lá pelo WhatsApp e definir a data da próxima reunião. O que Ah, que ok. você acha? Caso segundas à tarde, né? Daí a gente Isso, fez Isso. se uma que for. não foi na segunda porque realmente a agenda de todos não batia. Daí nós fizemos Isso. uma na Uhum. sexta, né? Aham. De preferência Isso. na segunda tarde. Hum. Tá. Provavelmente dia 11, vou sugerir lá dia 11. Não vai ser dia 4, Dia, então? dia 4 não? A gente quer trabalhar, gente? Não quer deixar? É, pode ser, então. 4, pode ser? Vocês que mandam. Por mim não tem Ó, problema. é que tem reunião sexta do comitê, né? Mas sexta é sexta. Isso. Segunda eu Aham. posso. Dia 11, bom, também posso. Eu acho que a gente tem que fazer mais umas duas esse ano. Acho que vai dar só mais duas, talvez, né? Eu conseguiria 4, 11, 18 e depois só no ano que vem mesmo. Mas Depois tem só É, que ver como fevereiro que. vocês vão me ver, porque eu estarei de férias em janeiro. não, Não, a então, gente, isso. janeiro a gente, naquele cronograma lá, a gente deixou janeiro livre. Tá. Então vamos deixar para o dia 4, aí a Aldeli, o Maurício e o Ivo e o Marildo, que também são da Câmara Técnica, né? Eles respondem Uhum. lá se eles podem. Ok. 14 horas, né? Isso. Isso. Uhum. Camila, ok? Camila, dia 4? Aham, a princípio sim. Então, beleza, gente. Obrigada, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço. Boa semana a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até.